Suspeitei que minha esposa estava planejando um divórcio. Então, movi meus bens. 2 semanas depois, ela entrou com o processo, mas recuou quando seu plano fracassou. Olá a todos! Antes de começarmos o vídeo de hoje, preciso da sua ajuda. Percebemos que o canal não está tendo alcance e se inscrever é uma das melhores formas de nos apoiar. É rápido, grátis e nos permite continuar trazendo conteúdo de qualidade. Seu apoio significa muito. Vamos fazer este canal crescer juntos. Muito obrigado! Agora, vamos começar o vídeo. Olá pessoal! Estive olhando as postagens aqui por um tempo, acreditando que nunca teria minha própria história para contar. No entanto, a vida tem uma forma de nos surpreender, e venho carregando isso há meses. Preciso desabafar. Deixe-me ser claro, nunca fui do tipo que tira conclusões precipitadas ou assume o pior. Minha esposa, vamos chamá-la de M, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 4. As coisas eram sólidas, ou pelo menos eu pensava. Passamos pelos altos e baixos típicos, mas nada que me fizesse pensar, há um problema aqui. Na realidade, durante a maior parte do nosso relacionamento, éramos aquele casal completamente comprometido. Colegas, ríamos de piadas bobas, discutíamos por horas sobre qual filme assistir e tínhamos uma rotina que simplesmente funcionava. Ela organizava encontros elaborados e eu a presenteava com suas comidas favoritas após um longo dia. Parecia sem esforço, como se tivéssemos entendido o amor. É por isso que o que aconteceu a seguir me atingiu como um tijolo. Há cerca de 6 meses, as coisas começaram a mudar. No início eram detalhes pequenos, coisas que você provavelmente não notaria se não estivesse prestando atenção. Ela começou a carregar o celular para todos os lugares, mesmo indo apenas à cozinha ou dobrando roupas. Antes, seu celular ficava na mesa da sala por horas e ela não se importava quem o pegasse. Um dia, brinquei, você está comandando uma agência secreta de espionagem agora? Ela riu e disse que o trabalho estava enviando muitos e-mails. Tudo bem. Mas, alguns dias depois, ela criou uma senha nova, o que me surpreendeu, pois nunca tinha usado antes. Perguntei casualmente o motivo e ela respondeu vagamente sobre segurança e hackers. Não pressionei, não queria parecer paranoico, mas parecia estranho. E não parou por aí. Ela começou a atender chamadas fora do cômodo, algo que nunca havia feito. Não era sutil. O telefone tocava e ela dizia, deixe-me atender rapidinho, antes de desaparecer no quarto ou na varanda. Quando perguntava quem era, ela dizia apenas um amigo do trabalho. Depois notei um novo hábito. Ela mantinha o rosto virado para baixo sobre a mesa. Eu nem sabia que isso era uma coisa, até tentar lhe entregar algo e ela rapidamente tirar o celular do caminho. Um daqueles momentos que você pisca e perde, mas ficou gravado em mim. Além do celular, ela começou a se afastar emocionalmente. Conversas que antes fluíam naturalmente, agora pareciam forçadas. Se eu mencionasse planos futuros, como onde iríamos no aniversário, ou se deveríamos economizar para um carro novo, ela apenas acenava e dizia, vamos ver, antes de mudar de assunto. Tudo fez sentido para mim uma quarta-feira aleatória. Ela disse que iria tomar café com um amigo depois do trabalho. Nada estranho, ela fazia isso ocasionalmente. Passei na mesma região para fazer compras e pensei, por que não surpreendê-la? Vai ser fofo. Quando cheguei, porém, ela não estava com um amigo. Ela caminhava para frente e para trás na frente do café, celular no ouvido. Fiquei no carro porque havia algo sério na forma como ela falava. Ouvi frases como, está quase pronto, e começando do zero em breve. Meu estômago afundou. Não consegui entender o contexto, mas não parecia conversa sobre trabalho ou amigo. Parecia algo maior, um plano dela. Quando voltou para casa, perguntei casualmente sobre o café. Ela contou uma história completa sobre o amigo reclamando do namorado. Achei estranho e perguntei, como assim? Ela deu de ombros. Acho que devemos ter tudo em um só lugar, sabe? Contas, senhas, documentos, caso haja emergência. Fiquei sem saber o que dizer. Nunca tínhamos discutido isso e o timing parecia estranho. Que tipo de emergências? Perguntei, tentando soar casual. Ela deu de ombros de novo. É só inteligente, não é? E se algo acontecer conosco ou precisarmos tomar uma grande decisão financeira rapidamente? Faz sentido na superfície, mas algo na forma como disse me deixou nervoso. Era ensaiado, polido, como se estivesse esperando o momento certo para trazer isso à tona.
Assenti e murmurei algo como, sim, boa ideia, mas alarmes começaram a soar na minha cabeça. Por que agora? Por que nos preocupar com finanças de repente quando sempre as mantivemos separadas? Naquela noite, minha mente revivia suas palavras tentando decifrar o que significava. Era comportamento típico de adulto ou eu estava exagerando? Lembrei-me das ligações, do que ouvi no café e do distanciamento recente. Tudo começou a fazer sentido e não gostei do que estava vendo. Alguns dias depois, ela voltou ao assunto na cozinha. Eu fazia um sanduíche e ela olhava o celular. Você pensou mais sobre organizar as finanças. Sabe onde estão os dados das contas? Baixei a faca e encarei-a. O que está acontecendo? Ela parecia surpresa por eu ter pressionado. Não, nada de errado, respondeu apressadamente. Sua resposta era ambígua demais. Não parecia uma sugestão casual. Parecia que escondia algo. No dia seguinte, enquanto ela trabalhava, decidi verificar nossas finanças. Abri nossa conta conjunta online e descobri algo inesperado. No último mês, pequenas movimentações aconteceram. Quantias pequenas, sem propósito claro, não destinadas a contas ou compras. Parecia que ela estava sacando dinheiro da conta por algum motivo que eu não entendia. Consultei um amigo de faculdade, advogado, e expliquei a situação. Ele me disse que eu não estava louco por querer proteger meus bens e me orientou sobre procedimentos simples para garantir que minhas finanças estivessem seguras. Mesmo parecendo drástico, fazia sentido. Se ela realmente estivesse planejando algo, eu precisava me proteger. Movi a maior parte dos meus bens, investimentos e até a casa para o nome da minha mãe. Mantive apenas o necessário na conta conjunta para manter aparências. Nos dias que se seguiram à transferência dos meus bens, a casa ficou estranhamente silenciosa. Não aquele silêncio confortável que existia entre nós, mas um vazio tenso, pesado, onde cada palavra que trocávamos parecia ensaiada. Ela passou a agir diferente. Não exatamente carinhosa, mas mais cuidadosa com o que dizia. Às vezes me tocava no ombro ao passar, algo que não fazia há semanas. Às vezes ria de forma exagerada de coisas pequenas. Era quase como se estivesse representando a versão antiga dela, mas sem alma dentro. Eu não disse nada, apenas observei. Um detalhe, porém, nunca mudou: o celular. Sempre virado para baixo, sempre bloqueado, sempre acompanhando-la até no banho. Numa terça-feira à noite, ela deixou o celular no balcão por alguns segundos enquanto mexia a panela. A tela acendeu e vibrou. Vi uma notificação rápida, só um fragmento. Jake, te ligo quando ele dormir. Ela correu, pegou o telefone, bloqueou e virou novamente para baixo, com aquele sorriso desconfortável. Naquele momento, tive certeza absoluta. Mas segui fingindo calma. Ela havia construído um plano meticuloso, frio, porém achava que estava 10 passos à minha frente, quando na verdade havia ficado para trás. O dia do anúncio. Foi numa sexta-feira. Eu lembro perfeitamente os detalhes, o cheiro do frango assado que comprei porque sabia que era o preferido dela, a mesa arrumada, a luz amarela suave da sala. Achei que ela iria inventar uma desculpa para não jantar comigo, mas não, ela parecia determinada demais. Ela se sentou, respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa. Precisamos conversar, disse com a voz baixa, quase ensaiada. Deixei o garfo sobre o prato com calma. Estou ouvindo. Ela não me olhou nos olhos no início. Ficou encarando a toalha da mesa, passando um dedo em um desenho que já estava ali antes de nos mudarmos para aquela casa. Acho que devemos nos divorciar, ela finalmente disse. Não houve emoção, nenhuma hesitação. Apenas a frase, fria como quem comunica um atraso no trabalho. Ela continuou falando, talvez esperando que eu fosse interrompê-la, mas não o fiz. Eu sinto que perdi minha identidade, explicou. Preciso de espaço, de reencontrar quem eu sou. O casamento sufocou algumas partes minhas. Olhei para ela atentamente. Não parecia triste, tampouco confusa. Parecia decidida, como se já tivesse praticado aquele discurso no espelho. Então, ela soltou a frase que me deu certeza de que havia alguém por trás de tudo. Um amigo meu me ajudou a ver as coisas mais claramente. Amigo. A palavra ecoou dentro de mim como um alerta vermelho.
Aquele amigo era Jake, o cara do trabalho, o da mensagem de 2 semanas antes, o das ligações na varanda, o que dizia que ela teria tudo começando do zero. Mas continuei em silêncio, observando sua expressão cada vez mais segura de si mesma. Ela achava que eu iria implorar, chorar, pedir para ficarmos juntos. Ela contava com isso. A expressão dela esperava isso. Mas eu não lhe dei essa satisfação. Apenas respondi: entendo. Ela piscou surpresa. Entende? Sim. Se acho que essa é a melhor decisão, não vou impedir. Foi como assistir à expressão de alguém que esperava empurrar uma porta, mas a porta já estava aberta e ela quase caiu para dentro. Por alguns segundos, ela perdeu o controle do próprio roteiro. Bom, ela ajeitou o cabelo, desconcertada. Então, podemos começar a organizar tudo? Conversar com advogados, ver divisão de bens, contas, a casa. Sorri internamente. Ah, a casa. A falsa vitória dela. Naquela tarde, quando ela pronunciara a palavra casa, o rosto dela mudou completamente. Ela achava que aquele seria seu grande prêmio. Ela imaginava tudo pronto. Sair do casamento com metade de tudo que construí. Talvez até mais, já que Jake parecia ter colocado ideias na cabeça. Ela continuou. A casa. Bom, você sabe que, legalmente, é patrimônio comum. Então precisaremos dividir. Ela falava com cuidado, mas com uma pontinha de triunfo. Claro, respondi, bebendo um gole de água para esconder meu sorriso. Não sei se ela percebeu, mas sua postura relaxou. Ela realmente achou que estava prestes a me destruir. Que eu estava calmo por ignorância. Que eu não fazia ideia do plano dela. E naquele momento entendi o nível da traição. Não era apenas emocional. Era financeira. Era estratégica. Era fria. E ela esperava que eu aceitasse tudo sem perceber. Mas eu já sabia. Eu já tinha movido tudo. A mediação. Alguns dias depois, estávamos sentados na sala de mediação. Ela, eu, seu advogado e o mediador. Ela parecia confiante, impecavelmente arrumada, com um blazer azul marinho e um perfume forte, o que não causou comigo. Folhei tranquilamente meus documentos. Ela me lançou um olhar rápido, como dizendo: vamos acabar logo com isso. O advogado dela começou. De acordo com a legislação, seus bens acumulados durante o casamento... Interrompi com calma, entregando uma pasta ao mediador. É importante ver isso antes de continuarmos. Ele abriu a pasta. Havia comprovantes de transferência de propriedade, contratos datados e reconhecidos, documentação de investimentos, escritura da casa, há semanas, agora no nome da minha mãe, e minha separação patrimonial oficializada. O advogado dela parecia ter engolido a própria língua. Mas isso... quando? Ele folheou tudo rapidamente, desconcertado. Ela inclinou-se para a frente, tentando ver os papéis. O que é isso? Perguntou já com a respiração acelerada. O advogado dela respirou fundo. A maior parte do patrimônio já não está mais no nome dele. Ela arregalou os olhos. Como assim não está? O mediador explicou calmamente. Estes documentos mostram que todas as transferências ocorreram antes de qualquer notificação de divórcio. Tudo está legalmente válido. Ela virou o rosto para mim com um choque tão puro que nunca esquecerei. Você fez isso de propósito. Fiz para me proteger, respondi com serenidade. Mas a casa era nossa. A casa estava no meu nome. Agora está no nome da minha mãe. Não é mais patrimônio conjugado. Sua cara ficou vermelha, depois pálida, depois completamente vazia. O plano perfeito dela havia sido destruído. E ela sabia. Explosão emocional. Você me enganou, gritou, levantando da cadeira. Você destruiu tudo. Você estragou tudo. Esse não era o combinado. Combinado? A palavra escapou.
Seu advogado a encarou com horror. O mediador franziu o senho. Eu perguntei calmamente: com quem? Ela congelou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Comigo mesma. Tentou corrigir, tropeçando nas palavras. Ela procurava uma saída que não existia. O olhar dela começava a se encher de pânico verdadeiro. O castelo dela começou a desmoronar. O advogado dela sugeriu uma pausa. Ela saiu da sala quase tropeçando, com o celular nas mãos. Assim que a porta se fechou, ouvi sua voz pela parede fina. O plano deu errado, Jake. Ele passou tudo para a mãe dele. Sim, tudo. O que? Não sei. Não sei. Eu não posso sair sem nada. Você disse que... Não, você disse... Jake, pelo amor de Deus, atende! Sua voz quebrava a cada frase. Senti nada. Nenhum prazer, nenhum rancor. Apenas uma estranha calma. Uma certeza. Eu me livrei de alguém que nunca me amou de verdade. Ela voltou depois de 5 minutos. Os olhos vermelhos, o rosto inchado. Sentou-se e encarou o chão. Eu não sabia que você faria algo assim, sussurrou. Assim como eu não sabia que você faria algo como o que fez. Ela se encolheu. O fim. A mediação terminou rapidamente. Ela ficou apenas com seus pertences pessoais. Nada da casa, nada dos investimentos, nada do que planejava arrancar de mim. Quando saímos, ela me chamou. Você me amava. Amava? Até perceber que você nunca me amou de volta. Ela engoliu seco. O Jake, ele disse que... Eu sei o que ele disse. Mas agora você vai descobrir o que ele realmente faz quando o plano dá errado. Ela desviou o olhar, porque sabia. Jake jamais a assumiria agora que ela não teria nada a oferecer. Caminhei até o carro sentindo algo que há muito não sentia. Paz. Ela me destruiu por dentro. Humilhou meu amor. Tentou arruinar minha vida pela metade do que eu tinha. Mas o destino virou a mesa no momento exato. Nunca subestime o silêncio de um homem que observa. Nunca subestime a força de alguém traído. E nunca subestime a frieza de quem é obrigado a se defender do que ama. Quando os papéis do divórcio finalmente foram assinados, ela saiu da sala primeiro, quase tropeçando na própria pressa. Eu fiquei parado, observando a porta balançar atrás dela. Pela primeira vez em meses, senti o ar entrar nos pulmões sem esforço. Era como se alguém tivesse tirado um peso que eu nem sabia que estava carregando. O mediador me deu aquele olhar que mistura profissionalismo com humanidade. Como se dissesse sem palavras: tu escapaste por pouco. Eu apenas sorri, num silêncio que dizia muito mais do que qualquer resposta verbal. Ao sair do prédio, encontrei Amy no estacionamento. O rosto dela estava vermelho, o celular apertado na mão, andando de um lado para outro como se tentasse achar o chão. Ela me olhou como se esperasse que eu fosse perguntar se ela estava bem, como se ainda fizesse parte das minhas preocupações. Mas pela primeira vez em anos, eu simplesmente passei por ela. Não olhei para trás um único segundo. Ali começou a fase pós-divórcio. Silenciosa, fria, firme e surpreendentemente libertadora. Na primeira semana decidi sumir completamente. Nada de mensagens, nada de ligações, nada de explicações. Eu sabia que ela esperava algum tipo de reação emocional, confusão, desespero, talvez até raiva. Mas não, eu me tornei um vazio total na vida dela. E isso a abalou mais do que qualquer confronto direto. Uma amiga em comum, sem que eu perguntasse, comentou que Amy estava confusa, arrependida, frustrada. Nada fazia sentido na cabeça dela. Como eu tinha conseguido agir tão rápido, financeiramente e emocionalmente? Como eu estava tão sereno? O que ela não sabia é que a minha paz era resultado de um longo processo interno. Aquele momento no café, as mentiras, a frieza dela, tudo isso já tinha iniciado meu desligamento muito antes da assinatura final.
Enquanto eu renascia, a vida dela começava a desmoronar. Jake, o amigo que ajudou a abrir os olhos dela, desapareceu apenas 3 semanas depois do divórcio. Bloqueou ela no WhatsApp, evitou-a no trabalho e voltou para a namorada oficial assim que o escândalo estourou. Amy ficou sozinha com as decisões que tomou. Perdeu o marido, perdeu o amante, perdeu a estabilidade e percebeu o peso real do que tinha feito. Sem romance, sem fantasia, sem garantias. Enquanto isso, eu começava a construir uma nova rotina. Pela primeira vez em muito tempo, acordei sem precisar analisar o humor de ninguém. Comecei a correr todas as manhãs. Comprei roupas novas, inscrevi-me num curso de gestão financeira avançada, voltei à academia. Minhas costas endireitaram, minha postura mudou, até meu rosto parecia mais vivo. As pessoas notavam a diferença. Eu me olhava no espelho e finalmente reconhecia a pessoa ali refletida, forte, tranquila, estável. Investi em mim de uma forma que anos antes teria sido impossível, porque vivia apagando incêndios emocionais que não eram meus. E quanto mais eu me reconstruía, mais eu via a vida devolver tudo que ela tentou tirar de mim. Reformei a casa, troquei móveis, cortinas, o layout inteiro dos cômodos. Coloquei plantas, arte, renovei a garagem e fiz ali meu espaço de treino. A sensação de entrar em casa e saber que tudo era resultado da minha escolha, do meu gosto, da minha energia, isso não tem preço. Cada canto parecia dizer: agora é só sobre ti. Mas a vida tem sua ironia. Quando Jake sumiu, ela tentou voltar. Primeiro com uma mensagem emocional, depois com uma racional, depois com uma espiritual, depois com uma nostálgica. Quando eu não respondi nenhuma, ela tentou amiga, e-mail, até aparecer pessoalmente. A última tentativa foi na casa da minha mãe, e minha mãe, firme como sempre, resolveu tudo com apenas uma frase: o meu filho tá ótimo e ele não quer falar contigo. Eu só soube depois, e confesso, poucas coisas me deixaram tão orgulhoso. Algum tempo depois, ela surgiu no meu trabalho, desesperada. Dizia que cometeu um erro, que se precipitou, que estava perdida, que eu sempre tinha sido sua casa. Mas eu olhei para ela com a mesma calma com que ela anos antes me olhou ao mentir. E respondi, sem raiva, sem dor, apenas com sinceridade: tu não perdeste só a mim, perdeste o privilégio de ter acesso à minha vida. E me afastei. Ela chorou, eu não. O mais bonito dessa fase toda foi perceber que de todas as coisas que recuperei, a minha dignidade foi a mais valiosa. Comecei a viajar, a sair com amigos, a explorar novos interesses. Comecei a aprender fotografia, conquistei novos projetos, fiquei mais forte emocional e fisicamente e, eventualmente, conheci alguém. Nada forçado, nada rápido, natural, leve, diferente de tudo que vivi. Era uma mulher madura, estável, emocionalmente saudável. Ela oferecia parceria, não dependência. Com ela tudo era simples. Nada de jogos, nada de manipulação, nada de segredos. E claro, Amy viu tudo. Redes sociais são mágicas para isso. Ela via cada foto minha melhorando, cada conquista, cada sorriso. Via sem poder fazer nada, sem poder reagir. E isso, por si só, era uma vitória silenciosa e elegante. Eu não precisei humilhar, não precisei reviver nada, não precisei provar que estava melhor. A própria vida mostrou. Ela assistiu tudo calada, exatamente como merece alguém que tentou destruir e acabou destruindo apenas a si mesma. Hoje, olhando para trás, entendo que o divórcio não foi um fim. Foi um renascimento. Uma libertação, a chance de reconstruir minha identidade longe de um relacionamento que já estava morto muito antes de eu perceber. Ela tentou me enganar, me manipular, me usar. No final perdeu tudo. Eu perdi apenas a dor e o peso dela. E isso foi a minha maior vitória. E o mais delicioso de tudo,
Eu não precisei fazer nada. A vida fez questão de entregar a justiça no meu lugar, com precisão, com elegância, com crueldade poética.